Salve segundo ano, é o professor Tiago. Como estão todos? Espero que bem, espero que se higienizando com álcool em gel, tomando todas as precauções aí em isolamento social, como manda a Organização Mundial de Saúde. Nós faremos uma série de vídeos de aproximadamente 10 minutos sobre as unidades da apostila 1, sobre as unidades restantes da apostila 1. Peguem o caderno, peguem a apostila, continuem fazendo as suas anotações no caderno, é sempre bom manter o hábito de fazer essas anotações. Nós, na unidade 3, falaremos sobre bactérias e arqueobactérias e as diferenças entre esses dois tipos de organismos. Então, como a ciência é humilde, ela aceita as suas falhas e tenta corrigi-las. Então, sempre existem melhorias na área da ciência, inclusive na área da biologia. Então, antigamente, a gente estudava como reino Monera, que englobava as bactérias e as arqueobactérias. Hoje, essa filogenia ela está modificada. Então, bactéria pertence a um reino, a arqueobactéria pertence a outro reino, e aí existe os outros reinos, animal, vegetal e etc. Então, antes de reino, ainda existe um grupo taxonômico maior. Então, é no caso aí o domínio bactéria, o domínio árquea e o domínio eucária. Então, dentro do domínio eucária, nós vamos encontrar os reinos animal, vegetal, animalia, plantae, fungi e outros reinos. Até mesmo os procariontes sofreram uma atualização. Procariontes não, os protistas sofreram uma atualização. Nós veremos na oportunidade que cabe. Bom, prontos? Pegaram o caderno? Vamos começar. Então, falando sobre a filogenia e a divisão da taxonomia em 3 domínios, nós veremos que as diferenças entre bactérias e arqueobactérias são basicamente 3. A primeira é que as arqueobactérias vivem em ambientes extremos, em alto nível de salinidade, em alto nível de acidez, em alto nível de temperatura. As bactérias já não sobrevivem a essas condições. Outra diferença é que as arqueobactérias, elas produzem como resíduo metabólico o gás metano. Então, é o tipo de organismo vivo existente no nosso intestino grosso e nos estômagos dos ruminantes, para fazer com que a celulose seja digerida. E no caso dos intestinos, do intestino grosso, por exemplo, do próprio ser humano, esse tipo de ser vivo, essa arqueobactéria, ela vai terminar parte da nossa digestão, então alguns carboidratos, proteínas e gorduras que ainda existem lá no intestino grosso, essas arqueobactérias vão fazer essa digestão parcial e produzir o gás metano que a gente libera como gases, como flatulência. E a terceira diferença é a quantidade de membranas da parede celular. Então, as bactérias têm uma parede celular formada por uma dupla camada. Já as arqueobactérias têm uma camada simples, tá bem? Então, essas são as 3 principais diferenças entre os organismos do domínio bactéria e os organismos do domínio eucária, tá bem? Bactérias, classificando as bactérias. Então, elas são procariontes, unicelulares, se alimentam por decomposição, então são heterotróficas, mas também podem se alimentar por fotossíntese, então são autotróficas, e ainda por quimiossíntese. Então,
cianobactérias fazem fotossíntese e bactérias que vivem nos fundos dos oceanos fazem a quimiossíntese, transformam, por exemplo, enxofre ou óxido de nitrogênio em energia, tá bom? Fazem reprodução assexuada e também sexuada. A morfologia. Eu mencionei que são procariontos? Mencionei, né? A morfologia. Então, ó que legal. A morfologia de uma bactéria. Ela tem uma parede celular, ela pode apresentar cílios ou flagelos, tem uma membrana plasmática, tem um DNA nucleoide e um plasmídio. No caso aqui, o plasmídio não está aparecendo, que é um DNA circular, um DNA ligado referente à resistência bacteriana do ambiente, ao ambiente, tá bem? Então, no caso das bactérias, elas apresentam dois grupos de DNA, o DNA nucleoide e o DNA plasmídio, tá bem? Então, essa é a morfologia de uma bactéria. Bactérias em formato de bastão, nós veremos que são chamadas de quem lembra? Bacilos, tá bem? Então, essa é a morfologia. Então, classificação, morfologia, e aí entra um detalhe, tá bem? Este detalhe divide as bactérias em dois grupos quanto à forma de se pigmentar essa bactéria. Então, em um exame, por exemplo, se faz a pigmentação dessas bactérias para que elas sejam observadas no microscópio óptico. Então, ao se pigmentar essas bactérias, nós dividimos elas em dois tipos. As bactérias gram-positivas, que ficam numa coloração azulada, e as gram-negativas, que ficam numa coloração rosa. E por que isso acontece? Por causa de uma diferença na membrana, na parede celular dessas bactérias. Quando as bactérias apresentam como parede celular apenas esta camada bem espessa de peptídeo glicano, essa bactéria vai apresentar uma coloração roxa azulada. Quando a bactéria tem essa camada de polipeptídeo de glicano na parede celular fina e em cima tem uma bicamada fosfolipídica, essa bactéria vai apresentar uma coloração rósea. Então, separando elas em gram-positiva, roxa, e gram-negativa, rosa. Sendo assim, as bactérias vão apresentar uma parede celular apenas de polipeptídeo glicano espessa, ou vão apresentar essa camada fina com com uma cápsula protetora. Então, algumas bactérias, além de possuírem a parede celular, ainda possuem uma cápsula externa protetora. Então, é cápsula, parede celular e membrana plasmática, tá bem? Gram-positivas ficam na coloração roxa devido a uma espessa camada de peptídeo glicano, e gram-negativas ficam cor-de-rosa devido a uma fina camada de peptídeo glicano, e ainda por apresentarem uma cápsula protetora feita de uma bicamada fosfolipídica, tá bem? Então, essas são as diferenças entre bactérias gram-positiva e gram-negativa, é apenas para a coloração no que se refere a exames patológicos. Os tipos, formas de bactérias que existem. Cada bolinha é um coco. Quando duas bolinhas estão unidas, diplococos. Quando formam um colar de pérola, estrépito. Um cacho de uva, estafilo. Bactérias do formato
bastão são bacilos. Parece um parênteses, vibrião, espirilo e assim por diante, beleza? Então existem alguns formatos, algumas morfologias de bactérias aí, diferentes. Então, a nutrição das bactérias ocorre de maneira heterotrófica, por decomposição. Elas liberam enzimas digestivas ou digestórias na matéria orgânica, essas enzimas vão digerindo a matéria orgânica e as bactérias vão absorvendo os nutrientes de que necessitam. Tá bem? No caso das cianobactérias, elas fazem fotossíntese, então elas possuem clorofila, mas bactérias não possuem organelas membranosas. Então, quais são as organelas membranosas? A carioteca, então por isso que elas são procariontes, o complexo golgiense, o que mais? Os retículos endoplasmáticos. As bactérias não possuem esse tipo de organela. E também o cloroplasto e a mitocôndria, tá bem? Então é por isso que as bactérias possuem células de extrema simplicidade. Basicamente, parede celular, membrana plasmática, citoplasma, material genético e ribossomos para síntese de diferentes tipos de proteínas, inclusive proteínas de pigmento, que é o caso da clorofila. Então as bactérias não têm cloroplasto, mas têm clorofila. Sendo assim, elas conseguem absorver a luz solar e transformar essa luz solar em energia, e essa energia em determinados compostos orgânicos, como carboidratos, tá bem? Então, as bactérias podem se alimentar de maneira heterotrófica, decomposição, ou de maneira autotrófica, fotossíntese ou quimiossíntese. Então, a quimiossíntese também transforma compostos inorgânicos, como o óxido de nitrogênio, ou até mesmo o enxofre, em energia, e transforma essa energia em C6H12O6, que é a molécula de glicose, carboidrato, tá bem? Alimento. Então, a quimiossíntese não depende da luz para ocorrer, e sim de determinados compostos inorgânicos, como é o caso aqui do óxido de nitrogênio, tá bem? Então, essas são as duas maneiras autotróficas das bactérias se alimentarem, quimiossíntese e fotossíntese. Aí, sulfobactérias, nitrobactérias e ferrobactérias transformam o ácido sulfúrico, transformam o ácido nítrico, né, nitrito, nitrato, em carboidratos. Como que as bactérias produzem energia? Algumas através daquele processo de fotossíntese ou quimiossíntese e outras através de respiração celular. Então, a respiração celular aeróbica, ela utiliza o oxigênio. E aí as bactérias, mesmo sem ter a mitocôndria, elas conseguem absorver esse oxigênio para a formação de água no final do processo, mas principalmente para produzir ATP, através da quebra de carboidratos. A respiração anaeróbica é a mais comum entre as bactérias, também chamada de fermentação. Nesse processo não se utiliza oxigênio, então a quantidade de ATP produzida é muito menor. Então, uma molécula de glicose para a respiração aeróbica em um animal, por exemplo, o ser humano, chega a produzir de 32 até mesmo quase 40 moléculas de ATP. Já na respiração anaeróbica, produz
um saldo total de 2 ATPs. Então, a respiração anaeróbica ela é muito menos eficiente do que a respiração aeróbica. Então, a aeróbica utiliza oxigênio, a anaeróbica, fermentação, não utiliza, sendo assim menos eficiente. Quando a bactéria faz fermentação, ela degrada parcialmente a molécula de glicose e une a ela outros átomos, como por exemplo o hidrogênio. E aí, da fermentação, sobra um resíduo, como é o caso do ácido lático e do ácido acético. O ácido lático a gente utiliza na indústria alimentícia, queijo, iogurte, o ácido acético também, para fazer vinagre, tá bem? Então aí a gente toma um xixizinho de bactéria, o ácido lático e o ácido acético, toda vez que a gente tempera uma salada ou come um iogurte, é o xixi da bactéria que faz, por exemplo, o leite, a proteína do leite, se degradar e virar o queijo ou virar o iogurte, tá bem? Bactérias decompositoras para sua alimentação e as bactérias parasitas, aquelas que causam doenças no ser humano. A gente vai ver aqui no final da apostila uma lista bem grande dessas bacterioses, dessas doenças bacterianas, tá bem? Vamos ver se a gente acha aqui. Aqui. Então, antraz, botulismo, brucelose, cólera, coqueluche, disenteria, difteria, febre tifoide, gonorreia, hanseníase, leptospirose, meningite bacteriana, a peste negra, pneumonia, tuberculose, tétano, sífilis. Então, são bacterioses, são bactérias parasitas. Reprodução das bactérias. Elas podem se reproduzir de maneira sexuada e assexuada. Então, assexuada é a divisão binária, cisparidade, bipartição. A reprodução sexuada não ocorre através de gametas, já que as bactérias são unicelulares e acabam por não produzir gametas. Mas a reprodução sexuada não é apenas aquela onde há o ato sexual, é aquela onde existe variabilidade genética nos novos indivíduos, ou seja, onde existe a recombinação gênica. Na divisão binária, essa recombinação gênica não ocorre, porque a bactéria vai, pura e simplesmente, multiplicar o seu conteúdo celular. Então aqui nós vemos um plasmídio, ela duplica o seu conteúdo celular e se divide em duas bactérias novas. Isso é divisão binária, cisparidade ou bipartição, tá bem? O mesmo vale para outros tipos de material genético que a bactéria tiver. A recombinação gênica ou a reprodução sexuada pode ocorrer por conjugação, por transformação ou por transdução. Na conjugação bacteriana, uma bactéria forma uma ponte com a outra e uma bactéria passa parte do seu material genético para a outra. Então, no final das contas, esta bactéria que recebeu parte do material genético não será igual àquela inicial. Então, aqui há uma variabilidade genética, beleza? Essa bactéria aqui, no começo, a célula receptora, não é igual à célula receptora do final. Houve uma variabilidade genética. Então, conjugação é quando uma bactéria passa parte do seu material genético para a outra, e a outra passa a apresentar uma variabilidade, uma diferença genética. Na transformação bacteriana, acontece quando a bactéria fagocita, absorve, engloba
um fragmento de DNA que estiver ali solto no meio ambiente. Então a bactéria está se locomovendo através dos seus cílios ou flagelos e encontra uma molécula de DNA. Vai lá, fagocita, come, mas não digere. E aí engloba essa molécula de DNA ao seu metabolismo. Então há sim uma variabilidade genética. Então esta forma de reprodução sexuada se chama transformação, que é absorver uma molécula de DNA dispersa no ambiente, tá bem? Mas de onde vem essa molécula dispersa no ambiente? De alguma outra bactéria que tenha morrido, tá bem? Então sobra fragmentos de DNA e esses fragmentos de DNA, ao serem absorvidos, se fundem ao material genético da célula que fagocitou. Transformação. Transdução ocorre através de um vírus. É quando um vírus injeta um determinado material genético na bactéria e, ao invés da bactéria morrer por causa desse material genético viral, a bactéria resiste, engloba esse novo conteúdo genético e se transforma em uma nova bactéria, tá bem? Ou no caso aqui do vírus bacteriófago, ocorre sim a morte da bactéria, tá bem? Porque ela vai concentrar toda a sua energia na produção de proteínas virais. E aí ela para de produzir proteínas para si mesma. Beleza? Então essa é a transdução bacteriana. É a variabilidade genética devido à inserção de um novo material genético através de um vírus. Dúvidas? Tá bom. A importância das bactérias para o meio ambiente. Elas fazem a decomposição e também o ciclo do nitrogênio. Então, graças à decomposição, os restos orgânicos são transformados em compostos inorgânicos, sais minerais e gases que voltam para o ambiente e serão reutilizados pelos organismos, como as plantas, que reabsorvem os sais pelo solo e os gases pela atmosfera, pelas folhas, né? Os gases da atmosfera pelas folhas. E a ação da fixação de nitrogênio, ciclo de nitrogênio, as bactérias fixam o nitrogênio na forma de amônia. Então elas transformam o gás nitrogênio do ar em amônia no solo e ainda convertem essa amônia em sal mineral nitrito e nitrato. Então as bactérias são importantes aí no ciclo do nitrogênio, que é um elemento importante já que ele forma a base nitrogenada das moléculas de DNA. Então, este ciclo aí é de extrema importância para todo e qualquer ser vivo. Para a indústria, a biotecnologia conseguiu modificar o DNA de uma bactéria, por exemplo, por transdução ou por transformação. Então, foi inserida numa bactéria um trecho de DNA humano que continha a informação para a síntese da insulina humana, que é o hormônio que regula a quantidade de glicose no sangue, fazendo o excesso entrar nas células musculares e nervosas principalmente. Então, pega-se essa bactéria, transforma ela, inserindo um DNA humano, e ela passa a produzir uma proteína humana, que é a insulina. E aí, esse xixi de bactéria é tratado, é separado, é purificado e então comercializado, tá bem? Então, na indústria, por exemplo, na indústria farmacêutica, hoje tem outros métodos também, mas o princípio da biotecnologia e de organismos modificados geneticamente é prático, né? Uma utilidade bem prática e bem cotidiana é a produção de insulina. Mas hoje em dia as bactérias são utilizadas em larga escala para fazer um monte de outras coisas,
como metabolizar resíduos tóxicos da indústria, como metabolizar plástico, como corrigir solo, entre outras aplicações. Digestão de celulose. Então, nenhum animal ele tem a capacidade de digerir esse polissacarídeo, esse carboidrato grande, a celulose. Então, todo animal ruminante, inclusive cupim, terá em seu intestino ou seu estômago essas bactérias, provavelmente arqueobactérias, que fazem a digestão da celulose, quebrando ela em carboidratos menores, capazes então de serem digeridos pelo organismo do animal. Tá bem? Controle biológico: algumas bactérias atacam outros seres vivos, por exemplo, pragas de lavouras, para evitar então que haja um prejuízo grande para o agricultor. As cianobactérias são as algas azuis que realizam fotossíntese. Então, provavelmente, na sua maioria, provavelmente não na sua maioria, essas bactérias são encontradas aí em ambientes aquáticos. E elas são um pouco diferentes das bactérias normais. Então, lembrando que, mesmo as cianobactérias realizando fotossíntese e tendo clorofila, as bactérias, no geral, não possuem organelas membranosas, tá bem? Então, elas não vão ter cloroplasto, mas terão clorofila, sem organela membranosa. Então, aqui nós vemos que uma cianobactéria está organizada de maneira filamentosa. Então, cada quadradinho desse, ou no caso aqui essa bolinha, é uma cianobactéria diferente. Elas vivem em colônia, tá bom? Mas isso não quer dizer que elas elas formem um organismo pluricelular. Elas são unicelulares, mas estão aí dispostas em colônia. E aí aqui a gente vê o seguinte: a morfologia de uma cianobactéria. Nós vemos os ribossomos, a membrana fotossintética que possui a clorofila, membrana plasmática, parede celular e aqui o envoltório de mucilagem, que em outras bactérias é a cápsula protetora, tá bem? Então aqui a morfologia muda levemente. As diferenças entre cianobactérias e bactérias: clorofila em uma está presente, na outra ausente. Pela fotossíntese, elas produzem oxigênio, as bactérias não, algumas até consomem. Reprodução das cianobactérias. Aqui vem muito detalhe. Mas como que essa reprodução pode acontecer? Por fragmentação, tá bem? Então, uma parte da colônia se desprende e vai formar um novo filamento, uma nova colônia. Por acineto, né? O que acontece? Elas liberam como se fosse um esporo. Então, por exemplo, esse acineto aqui é um esporo. Elas liberam esse esporo. Então, aquela bolinha que a gente viu aqui em cima, é um acineto. Elas vão liberar esse esporo, contendo N células aqui dentro, e aí assim ela se dispersa pelo ambiente. Então, reprodução assexuada. Bom, quanto a bactérias e arqueobactérias, alguma dúvida, pessoal? Ainda tem, porque nós ainda não vimos as arqueobactérias. Então, arqueobactérias pertencem ao domínio Archaea. Então, arqueobactérias agora está separada de bactérias, não pertencem ao mesmo
não pertencem mais ao mesmo reino, tá bem? Mudou aí, tem um caminho diferente agora. Então, só relembrando, as arqueobactérias são diferentes das bactérias porque vivem em ambientes extremos, porque produzem metano através do seu metabolismo e não possuem aquela camada peptidoglicana na sua parede celular, tá bem? Então essas são as três diferenças básicas entre bactérias e arqueobactérias, mas também tem uma diferença no material genético entre as duas. Então as arqueobactérias têm um material genético teoricamente aí um pouco mais complexo do que o material genético das próprias bactérias. Então são chamadas de extremófilas, porque vivem em ambientes extremos. Halo significa sal, termo, calor, temperatura, e metano, gás metano, tá bem? Então, halófilas ou halófitas gostam de viver no sal, resistem. Termófilas gostam de viver em temperaturas elevadas, e metanogênicas é que produzem gás metano. Então nós encontramos as extremófilas em ambientes inóspitos, como o Mar Morto, onde a salinidade é muito alta. Nós encontramos até mesmo em erupções vulcânicas ou nas termais próximas aos vulcões, que são também ricas em enxofre, e aí são tóxicas para a maioria dos seres vivos. A unidade 3, pessoal, terminou. Então respondam o questionário, não fiquem sem fazer essa parte, pratiquem, não deixem a preguiça pegar vocês. Qualquer dúvida, me procurem no grupo e assistam essas videoaulas, por gentileza. Até mais, até a próxima unidade, pessoal.